Game over Brasil. Não. Game over planos. Afinal de contas, a gente vai continuar assistindo esse espetáculo de se mata sem motivo ou se mata sem nenhum plano, depois vai embora e canta a vitória. Tá, o que é que eu tô falando? Bom, Cláudio Castro, ex-governador do Rio, hoje uma pessoa caçada, e Donald Trump estão usando a mesma lógica em situações diferentes. Cláudio Castro, lógico, na última chacina que tivemos no Rio de Janeiro, e aqui a gente não tá fazendo um julgamento se aquelas pessoas eram bandidos, se aquelas pessoas eram inocentes, aquelas pessoas eram pessoas, gente que tem importância e precisa de dignidade, mesmo na morte. E os iranianos, que seguem o mesmo raciocínio. A diferença é que se entrou, matou, foi embora e nada mudou. Nada, nada. As favelas do Rio continuam lá, as facções continuam sendo dominantes, o Irã continua o seu regime opressor, mas ambos os líderes, Cláudio Castro e Trump, saíram gritando vitória com informações diferentes, difusas. Isso leva a algum lugar ou só leva à glorificação de um líder que não resolveu nada? E a gente vai entrar e se aprofundar mais nisso. Afinal de contas, esse teatro da dor e da morte interessa a quem? Muito obrigado, estamos crescendo e bora pro vídeo. Esse espetáculo da força que Trump está fazendo, que Cláudio Castro fez, o espetáculo da força que nós vemos no mundo hoje, ele só tem um objetivo: glorificar o líder. Porque ele não tem, literalmente, nenhum tipo de plano. Então, Cláudio Castro não tinha um plano para tirar as facções das favelas, e Trump não tem um plano para que o regime do Irã, que é eleito o inimigo, seja trocado. Porque não é só matando o seu líder, não é só matando milhares ou centenas de pessoas que o regime ou a facção simplesmente fale: bom, então eu vou sair e vou deixar tudo pra lá, vou viver uma vida plena de moral e virtudes por conta que mataram mais pessoas. O efeito é exatamente o contrário. O efeito que você causa nisso é o efeito da vingança. E é exatamente o sentimento da vingança que faz você olhar para isso e falar: nossa senhora, que líder másculo, que líder bom. Foi lá e matou pessoas, pessoas más, pessoas ruins. Bom, a gente não vive num filme hollywoodiano. As coisas, por mais maluco que você ache, as coisas não são zeros e uns. As coisas precisam de planos e esses planos precisam de inteligência. E a inteligência está faltando. No caso do Rio de Janeiro, bom, o caso do Rio é algo complicado por um lado e muito simples de explicar. Bom, não deu certo o plano de invadir a favela e cumprir os mandatos de prisão, porque esse era o plano original. Vamos cumprir mandatos de prisão. O problema é que, alguns dias antes, o presidente da Alerj falou pro tal do TH Joias e o TH Joias avisou a todos os criminosos que precisavam ser presos que ia ter uma batida. O que eles fizeram, os criminosos? Fugiram da favela e deixaram lá os pés rapados. Deixaram lá a vida descartável. Eu sei que é difícil escutar isso, mas é a verdade. A vida das pessoas pobres, bandidos descartáveis. E isso gerou a maior chacina da história desse país, que foi apoiado pela grande parte da população, porque a população tem um ódio. A população vê essas pessoas morrendo e se sente vingada, porque a população sofre assalto,
sofre roubo, perde os seus bens e quando isso acontece se sente vingada e idolatra o vingador, no caso Cláudio Castro. Mas que no dia seguinte tudo voltou ao normal. Aquelas pessoas que são ameaçadas e são coagidas pelo crime continuaram. As pessoas que perderam os seus filhos, seus amigos, se despertam um sentimento de vingança. E resolver mesmo o problema, não. Se empurrou para frente, se empurrou e se perdeu tempo, que é uma coisa valiosa, numa divulgação e numa ação estrambelhada que não mudou nada, só matou policiais bons. Que poderiam, caso tivesse uma operação correta, com plano de tomar de novo, de tirar a facção, de sufocar ela financeiramente, esses policiais estariam vivos e muito melhor empregados nesse plano. Mas isso não vem ao caso. Aí a gente vai para o Oriente Médio. Sim, o Irã tinha sofrido um ataque o ano passado, com o objetivo de acabar com o enriquecimento nuclear do Irã. Ponto. Donald Trump veio às redes, o Irã veio às redes, e foi dito, acabamos com os planos nucleares do Irã. E aí, novamente, foi atacado agora. E atacado os seus líderes. Atacado o primeiro escalão, que quase todos foram mortos. O segundo escalão, praticamente também todos mortos. O terceiro escalão, praticamente todos mortos. E o regime continua lá. O regime continua lá. Porque o plano é só a violência, pela idolatria do seu líder, Donald Trump. O problema é que, Donald Trump ou não escutou os seus assessores, seus generais, dizendo, a partir desse momento o Estreito de Hormuz irá ser fechado, porque, é algo que está sendo falado há mais de décadas. O Irã controla o estreito, onde passa 30% do petróleo. E com isso, o mundo todo será afetado, Donald Trump. Ou ele não entendeu, ou ele não escutou, ou ninguém falou nada para ele. A questão é que essa violência e essa matança vai despertar nos iranianos um sentimento de ódio, um sentimento ainda mais forte de união, ainda mais forte de revidar, afinal de contas, sem querer ou por querer, os Estados Unidos acertou uma escola com 170 crianças. O que essas crianças têm a ver com esse conflito hoje? No futuro é uma coisa, mas hoje não. O regime continuará. A potencial bélico do Irã hoje pode estar restrito ou quase levado a nada, a marinha quase levada a nada, mas o regime está lá. Isso se reconstrói. Eles controlam o petróleo, meu amigo. O Estreito de Hormuz está fechado para quem é inimigo do Irã, mas para quem é amigo, está aberto. E eles vão continuar vendendo petróleo. Quem vai sofrer são os países do Golfo aliados aos Estados Unidos, porque continuam recebendo ataque. E no final das contas, não se mudou nada, se matou muitas pessoas e glorificou o líder. Sobretudo, essa ilusão de que você, matando, você resolve, é tão antiga quanto a Grécia. Afinal de contas, não é matando que se resolve. As pessoas têm sentimentos. E do mesmo jeito que você se sente vingado e depois, isso passa, isso você nem lembra direito, afinal de contas você não vive ali o dia a dia. As pessoas que tiveram suas vidas afetadas diretamente nunca irão esquecer e irão alimentar ainda mais o sentimento de revanche. Sim, e isso ficará para onde? Isso terminará quando? Nunca. Afinal de contas, alguém tem que ser o adulto na sala. Alguém terá que, em algum momento dessa história, falar: ei, calma aí, vamos sentar, vamos conversar e vamos colocar a política para trabalhar, não só a força. Porque o Irã tem quase 100 milhões, 80 milhões de habitantes. Não é viável e não é aceitável que se acabe
com toda uma sociedade que remete a 300, 400 anos antes de Cristo. Uma sociedade mais antiga e provavelmente todos os países que estão hoje querendo acabar com ela. Então calma, é uma sociedade antiga, é uma sociedade que viveu diversas guerras e sobreviveu. E não será agora que irá acabar. Esse teatro, para você que está de longe, pode até parecer um filme de Hollywood. Ai, que loucura, olha só, morreram não sei quantas pessoas. Olha que loucura, Trump está falando informações ambíguas, assim como Cláudio Castro, logo depois da chacina, falou informações ambíguas, falou informações garganteando para justificar esse teatro da violência. E depois foi se vendo, foi se descobrindo, como Trump vai se vendo, vai se descobrindo, e as tramas vão caindo. O problema é que a glorificação parece que não cai. A glorificação dessas pessoas que fazem esse teatro da violência parece que não chegam à capilaridade do cidadão mais desatento. Agora, diferente do que aconteceu com Cláudio Castro, que a favela fica longe, o Trump vê a real o real impacto das suas ações dentro do seu país. Afinal de contas, por mais maluco que isso seja, os Estados Unidos não têm uma grande empresa petrolífera estatal, são todas privadas. E as empresas privadas que vendem petróleo, gasolina nos Estados Unidos não estão nem aí se o estreito foi fechado, se ele está aberto. Eles sabem que o barril do petróleo aumentou e eles vão repassar esse custo para a sua população. E isso afeta diretamente a política do Donald Trump. Uma política que não tinha plano, assim como Cláudio Castro não tinha plano nenhum. Fazem ações violentas por fazer e para serem exaltados. Esse ciclo, ele não pode ser eterno. O político não pode usar da sua violência que o Estado o concede para esconder problemas cotidianos. Cláudio Castro fez essa chacina para esconder o problema dele ser caçado, achando que por algum motivo, se ele fizesse aquilo, a população iria exaltá-lo ao máximo e ia falar: não queremos que ele seja caçado, ou que ele fosse reeleito por algum poder divino e por alguma intervenção judicial para a favor da violência, sei lá, que loucura ele estava pensando. Trump é a mesma coisa, escondendo o problema básico, o problema dos americanos, o problema que ele está tendo com o ICE, os problemas que ele está tendo internamente, com alto gasto, alto custo, e tentando arrecadar de qualquer jeito, usando a violência como um circo para esconder esse tipo de problema. E é difícil você não conseguir enxergar isso. Isso está acontecendo e está virando cada vez mais comum usar a violência, usar cadáveres, usar a morte, usar a força para esconder rachaduras fundamentais na sociedade. Sim, e é complicado. A violência, tanto no Brasil quanto no regime do Irã, são problemas complexos, são problemas que vêm sendo negligenciado pelas autoridades durante anos. No Brasil, as facções, desde pelo menos os anos 2000, já vão para quase 30 anos de negligência, de não combate, de corrupção. As facções no Brasil só chegaram a esse tamanho por conta da conivência das políticos, das autoridades, e ela tá desse tamanho. E a gente precisa combater com inteligência. O Irã só está nesse tamanho de problema que os Estados Unidos colocaram por conta disso, por conta das ações do Trump ter saído do tratado, por conta das ações políticas dele mesmo. E agora, problemas diferentes, países diferentes, mas o mesmo mecanismo do ódio e da violência.
essas coisas, esses problemas, essas vitórias cantadas apenas através da mentira, porque o objetivo não foi traçado. Então, se não tem objetivo, eu, como líder, posso chegar a qualquer momento e falar: ganhei. Ganhou o quê? Ganhou por quê? Ou, no fim das contas, só aumentou o número de mortes, só aumentou o número de pessoas que querem vingança, e só aumentou a capacidade dessas, tanto o Irã quanto as facções criminosas, aumentarem mais a sua base. Porque os descartáveis estão sendo levados ou sendo dizimados, mas o líder e as lideranças, elas estão aí e continuam o trabalho. Os líderes usam isso sempre que querem disfarçar algo nos seus governos. Trump, Cláudio Castro, o mesmo mecanismo. E a gente tem que ficar de olho. Afinal de contas, não mudou nada no Rio e até agora o regime iraniano se mantém, com pessoas diferentes. Afinal de contas, está parecendo é que o regime já estava preparado para isso. Os descartáveis estão sendo descartados e o regime e as facções se mantêm em pé. Muito obrigado e até a próxima.